Olá, minha gente, bom dia a todos. Professor Nelson Sartori, mais uma vez aqui com vocês, né? Desejando a todos uma belíssima quinta-feira. Grande abraço ao meu amigo e irmão Ivaldo Ribeiro, sempre presente, sempre animado, sempre dando aquela força para todos aqueles que vêm aqui trabalhar. Uma grande honra, um grande prazer sempre estar aqui junto com esse meu amigo, né? Sempre com um sorriso no rosto, parece uma entidade eterna que nós vemos aqui, né? Falou assim, e é justamente inspirado nisso, né? Falou, não no Evaldo Ribeiro, lógico, né? Mas nessa entidade eterna que hoje eu vim trazer um tema aqui para a gente poder falar, até mesmo debater um pouquinho, porque é um assunto que muitas vezes intriga as pessoas, né? Falou assim, traz como uma preocupação. A gente fala isso daí porque faz parte da natureza humana, né? Falou assim, que é essa questão da juventude eterna, né? O sonho, o desejo da juventude. Falou assim, que acaba se tornando muitas vezes uma preocupação para algumas pessoas até séria, né? Falou assim, eu não entendo muito bem o tamanho da seriedade disso para cada um. Eu sei o que representa para mim, é lógico, né? Falou assim, eu, aos meus 53 anos, eu sinto bastante diferença quando pela manhã eu me levanto e coloco o pé no chão, né? Eu falo assim, a primeira coisa, né, que eu sinto, a primeira coisa que eu penso é, na verdade, na dor que eu estou sentindo, né? Por quê? Falou assim, o desgaste natural, tá? Não que isso represente velhice, mas só que nós percebemos a mudança das características do nosso corpo com o passar do tempo. Então, é aquela dor no corpo, aquele sono menos tranquilo, acabam surgindo preocupações que antes não eram tão intensas na nossa vida, porque nós tínhamos uma perspectiva sempre futura, grandiosa, e nós, em dado momento da vida, eu falo da minha experiência hoje, nós vivemos o momento presente, não é? Por que vivemos o momento presente? Porque foi a nossa perspectiva de futuro, foi chegar aqui hoje, tá? E aí, muita gente não consegue avaliar bem aquele momento que vive. Então, ele trabalha com um saudosismo muito grande, e daí é que surge um sonho que é bastante estimulado pela ciência, que é o sonho da eterna juventude, da vida eterna. As pessoas acreditam ser possível aumentar a longevidade. Eu também acredito nisso, mas só que vejam só, eu acredito que a ciência certamente vai melhorar a nossa qualidade de vida. Não é? Eu acredito sim que transplantes ou então melhoria na qualidade de vida das pessoas, tá? Principalmente o quê? Medicamentos mais eficientes, tá? A descoberta de vacinas e de soluções para algumas causas de doenças que hoje têm levado muita gente a óbito, como o caso do câncer, que eu acredito que em bem pouco tempo deve surgir como cura em todos os casos. Nós sabemos que já houve uma evolução, um avanço muito grande no que diz respeito ao tratamento de doenças como essas, né? Ou seja, a perspectiva de vida de um doente hoje em dia, ela é muito grande, isso quando não vem a cura. Hoje em dia, nós temos medicamentos que são realmente capazes de transformar a vida das pessoas. Eu fazendo minhas pesquisas, eu encontrei um aspecto muito interessante, que foram as pesquisas feitas em universidades, as propostas feitas por outras culturas, relativas justamente a esse conceito da longevidade, tá? Falou assim, então, por exemplo, a Universidade de Stanford, eles, através de pesquisas, perceberam o seguinte, que a transfusão de sangue, ou seja, se eu receber o sangue de uma pessoa mais jovem do que eu, isso vai transformar significativamente as minhas características, ou seja, eu vou ter um rejuvenescimento por ter recebido uma energia jovem dentro de mim. Ou seja, isso daí eles dizem ter comprovado, como, lógico, com exames feitos primeiro em cobaias, eles simplesmente determinaram o seguinte, que essa é uma solução efetiva, ou seja, a transfusão de sangue de jovens para pessoas mais velhas retarda, e quando não acontece
o retardamento, ele vai além, né? Ou seja, acontece o retardamento e muitas vezes há um retrocesso, a pessoa realmente rejuvenesce. Ele evita com isso, e essa é a pretensão, evitar o quê? Que a pessoa tenha doenças como Alzheimer, que são doenças degenerativas próprias da idade, que ele tenha o quê? Maior resistência física, maior resistência muscular. Então imagine isso daí, né? Falou assim, aí entram as questões éticas, tá? Que é, na verdade, um dos aspectos que a gente sempre deve discutir, né? Ou seja, o que nós nos tornaríamos dentro desse contexto? Vampiros buscando a vida de outros, né? Falou assim, não quero ser negativista. É lógico que a gente imagina o seguinte, que se você tem a possibilidade de absorver o sangue de pessoas mais jovens que possam voluntariamente fazer esse tipo de doação, isso daí vai ser uma coisa interessante a partir do momento que outros podem ser beneficiados. Mas o que me assusta, na verdade, é o grande mercado que isso daí pode tornar-se, na verdade. Você já imaginou quantos jovens passariam, na verdade, a serem fornecedores de sangue, tá? Seriam fornecedores de sangue para poder criar o rejuvenescimento dos outros mais velhos, né? Então haveria aquele banco de sangue de rejuvenescimento em que a pessoa iria lá, faria doação, venderia esse sangue e que os outros iam lá e comprariam sangues compatíveis com ele, não é verdade? Isso, quando não acontecesse, de alguns mais excêntricos, na verdade, pegassem um time de jovens compatíveis, né? E os contratasse e os mantivesse, em princípio, né? Os mantivesse próximo dele, trabalhando para ele como fornecedores específicos da sua longevidade. Então eu teria um time de jovens com o mesmo sangue que o meu e, eventualmente, ou seja, eu cuidaria deles, cuidaria da saúde, eu os contrataria como fornecedores, né? E aí eles trariam para mim o quê? O sangue de que eu necessito. Então essa seria uma perspectiva ali dentro do mundo comercial, a outra seria o sequestro desses jovens, né? Aqueles que passariam a trabalhar o mercado negro. Então a gente sempre tem que ter uma preocupação, porque por trás de determinadas soluções existe a ética, existe o pensamento do homem, né? Falei assim, me assusta muito uma solução como essa, em que o sangue dos jovens seria o que? Renovador, dependendo das pessoas. Ou seja, se eu tomasse uma transfusão de sangue de uma criança, eu teria o quê? Um retardo e uma melhora na minha qualidade de vida, né? Falou assim, então você vai começar a ver, por exemplo, o pagamento de algumas dívidas, né? Falou assim, os filhos sendo cobrados pelos pais, tendo de fornecer parte do seu sangue para que aquele homem tivesse uma vida mais prolongada, uma vida prolongada. Então, não sei, vejam, falou assim, eu estou fazendo especulações aqui que nem eu mesmo avaliei a respeito disso. Então, eu nem sei em qual tipo de incorrência eu cairia, né, pensando nisso. Ou seja, é certo, é errado? Do ponto de vista ético, eu acho que são coisas que devem ser avaliadas, que devem ser o quê? Pensadas e debatidas antes de serem divulgadas como solução. Porque muito me preocupa a solução imediata, né? Falou assim, lógico que os pesquisadores dizem que existem elementos dentro da corrente sanguínea de um jovem que garante, como no caso da célula-tronco, né? Ou seja, uma reprodução, uma restauração, um revigoramento de outras células, que característica que vai se perdendo com o passar do tempo, né? Existem, por sua vez, outros cientistas que dizem que é impossível você diminuir, né, ou melhor, retardar a quebra natural, né, dos bastonetes ali, que seriam aqueles de renovação das células, né? Nós temos essa característica, nós temos um período de vida em que as nossas células vão sendo retomadas, até mesmo da pele, ou seja, uma pele vai sendo substituída, uma outra camada nova vai surgindo, só que com o envelhecimento, essa capacidade de produção e de renovação vai sendo diminuída, né? E que, provavelmente, está aí a questão do debate maior, é de você ir buscar esse tipo de solução no outro indivíduo, né? Então, nós abandonamos
a nossa própria característica de vida para poder viver através de outros. Então isso daí realmente é assustador, né? Eu já prefiro mesmo algumas soluções, como o chamado elixir tibetano da longa vida, né? Falou, isso daí já é histórico, né? Os monges, ou então as pessoas do Tibete, eles acreditam que a união de 3 elementos essenciais garantem uma grande qualidade de vida e, logicamente, por causa das propriedades desses 3 elementos, são muito simples. Vejam só, é o limão, o mel e o azeite de oliva, que se consumidos com frequência, podem garantir o que? Uma melhora muito grande na qualidade de vida, principalmente por serem antioxidantes, né? Que é o que nós sabemos. Eles eliminam esses radicais livres, tá? Eles eliminam, né? Ou seja, eles diminuem a ação desses radicais livres, que são, na verdade, os elementos de envelhecimento, né? Aquilo que nos causa o envelhecimento é essa produção que pode ser aumentada até mesmo em função da nossa própria alimentação, né? Então, aí nós caímos num debate diferente que eu acho que é bem mais lógico e que deve ser levado a cabo, que é quanto a uma dieta saudável. Eu acho que você ter uma dieta saudável, você praticar exercícios físicos, você ter uma vida positiva, uma vida produtiva, tá? Uma vida ética, vão garantir a você que não seja o rejuvenescimento, mas uma vida prazerosa, independente da idade que você atinja, né? Porque, na verdade, ter medo da velhice é uma grande tolice, porque ela nos traz, lógico, além daquela dorzinha de manhã, falou assim, mas ela nos traz a sabedoria, ela nos traz a compreensão, ela nos traz o entendimento, uma visão mais condescendente do mundo em que nós vivemos, né? Falou assim, uma ponderação maior sobre os conflitos. Nós vivemos um momento de grandes conflitos no nosso país, na nossa política, em tudo que nos envolve, e, obviamente, nós percebemos o quê? Valores diferentes sendo atribuídos a determinadas situações e, logicamente, graças a quê? Há uma diferença na forma de avaliar, de verificar o mundo que os mais velhos têm em relação aos mais jovens, né? Falou assim, a pena, na verdade, é que nós não tenhamos, pelo menos no nosso país, uma cultura de valorização dos mais velhos, né? Falou assim, nós aqui no Brasil desprezamos os idosos, já começando pelo próprio sistema previdenciário, né? Ou seja, o aposentado, que tem todas as dificuldades ali para conseguir atingir esse espaço, ele é subtraído de seus direitos quando se aposenta. Falou assim, a pessoa que teve muitas vezes uma vida de salário, resultado do seu trabalho, que dava a ele condições de vida tranquilas, quando ele se aposenta, ele não tem essa mesma condição. Ou seja, aquilo que ele investiu a vida inteira para ter, ou seja, o seu direito de aposentadoria, ele acaba sendo subtraído. E aí vem a revolta de muita gente que se nega a participar e a contribuir com essas coisas por uma razão bastante clara também, né? Nós temos que entender qual razão é essa. Falou, poxa, por que eu vou contribuir hoje se amanhã eu vou ser subtraído disso tudo? Se grande parte daquilo que eu contribuí eu não tenho, as pessoas acabam dando preferência para um sistema previdenciário privado em que eles mesmos garantem a sua velhice. Outros vão fazendo o quê? Investimentos, mas aqueles que podem, né? Vejam que isso daí é uma dificuldade, é uma realidade, na verdade, que poucos podem atingir. Garantir durante a vida produtiva uma poupança ou então um respaldo para a velhice, né? Lembre-se que no nosso país a grande parte da população é extremamente carente, que vive com condições mínimas de sobrevivência e não tem condições de poupar, de guardar. Na verdade, sua única expectativa de vida realmente na velhice está ligada à aposentadoria. Então, esse já é um panorama bastante claro do que pensa o nosso povo, né? Não vou falar do país, porque parece que, mais uma vez, nós estamos criticando aqui governos por causa disso. É a realidade nossa, né? Falou assim, é o nosso valor. Nós não damos valor. Você vai às empresas, as empresas descartam os homens de experiências, mulheres, as pessoas que têm experiência de vida e pegam os mais jovens com o discurso do quê?
o discurso da renovação, o discurso da modernização, o discurso do dinamismo e acabam deixando de lado a experiência, né? Então, essas são coisas que precisam ser resgatadas. Falou assim, não só o aspecto da juventude, mas eu volto a falar, é lógico, né, que existe aquele saudosismo. Quem é que não se olha no espelho e não gostaria de rever-se 20 anos, não é? Falou assim, eu acho que isso daí acontece com todo mundo o tempo inteiro. Ele olha pelo retrovisor do carro, né, depois de uma certa idade e fala, poxa vida, né? Falou assim, 10 anos menos, quanta diferença isso faria para tudo que eu faço hoje, né? Falou assim, quem não sonha, eu gostaria de ter a experiência que eu tenho hoje, mas em um corpo de 20, 25, 30 anos, né? Falou assim, eu fico imaginando o canalha que muitos seriam, não é verdade? Falou assim, de usar a sua experiência de vida e tirar proveito passando à frente daqueles que ainda tinham muito a aprender. Então, acho que as coisas são bem certas, né? Falou que cada coisa acontece na sua idade. Eu acho que é importante, sim, que haja pesquisas para melhoria da qualidade de vida, para a solução de problemas que podem ser mais bem trabalhados para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Medicamentos contra doenças depreciativas que degradam a qualidade de vida da pessoa, tá? Falou assim, até mesmo que elementos que não sejam propriamente cosméticos, mas que possam trabalhar aspectos dessa melhora da qualidade de vida. Mas eu não acredito no medo da velhice e na obsessão pela juventude, tá? Não acredito nisso. Eu acho que nós temos que aprender, sim, a reconhecer o valor da nossa idade, tá? E aprender a buscar a nossa valorização. É isso que é importante. Lógico, volto a dizer, eu não estou desprezando trabalhos como de alguns de universidades que estão sendo feitas. Veja, vou falar assim, um outro exemplo que eu busquei aqui foi, por exemplo, além das células-tronco, né, que já extremamente debatida, foi muito falado da sua eficiência. Eu sou, como eu já disse várias vezes, né, encantado com a ciência e a tecnologia. Eu não refuto, muito pelo contrário, eu sou entusiasta de tudo isso, tá? Tu falou assim, eu só me preocupo com a questão ética, realmente, porque muitas vezes no afã de construir algo positivo, e nós já vimos isso na história do homem dezenas de vezes, ele cria, na verdade, um monstro pensando em criar um anjo, não é? Falou assim, foram os exemplos como do Nobel, que desenvolve um produto que poderia melhorar muito a qualidade de vida das pessoas, que foi o TNT, a dinamite, né, o explosivo, e que acabou se tornando elemento de guerra. A mesma coisa, né, falou assim, o aviador Santos Dumont, que viu, né, o seu invento sendo transformado em arma de batalha nas guerras mundiais. Aquilo que foi feito com a perspectiva de melhorar a qualidade de vida, de repente se torna um monstro. E realmente isso é algo que nós tememos, né? Falei, eu pelo menos temo bastante essa ideia de um dia aquilo que possa vir a representar a melhora da qualidade de vida, ou então uma solução para diminuir a ação do tempo, ou seja, retardar o envelhecimento, possa ter como custo a subtração da qualidade de vida de outros, ou então a exploração do próprio ser humano. Isso daí me assusta bastante. Eu realmente não gostaria de viver uma realidade, viver em um mundo em que a minha qualidade de vida dependeria de eu subtrair de outra pessoa, tá, a sua qualidade. Vejam, eu vou retirar, por exemplo, isso daí é algo, vejo, que eu estou pensando enquanto estou falando aqui no programa, né? De retirar do sangue de uma pessoa mais jovem, por mais que isso seja voluntário, eu retirar daí os aspectos do meu desejo de longevidade, né? Porque eu volto a dizer, eu fico imaginando o que representaria isso, né? Falo assim, quanto de sangue eu preciso? Vamos imaginar que quanto mais sangue jovem eu receba, melhor fica a qualidade de vida que eu terei. Falou assim, o que isso vai representar de consumo, de exploração de vida, né? Nós teremos o quê? Currais humanos em que as pessoas seriam
cuidadas e guardadas para atender alguns milionários, atender aqueles que tinham condições de pagar por isso, né? Quando não, nós veríamos o quê? Pais cobrando de filhos a doação de seu próprio sangue para que ele pudesse viver mais. Então vejam, aí nós entramos numa questão ética que muito me assusta. Tá? Eu estou falando disso daí por quê? Porque quando eu comecei a desenvolver esse tema e a pesquisar na internet a respeito disso, eu encontrei coisas interessantes, até intrigantes, que me fizeram ficar entusiasmado com o tema, mas que depois, e até mesmo agora, refletindo a respeito dessa pesquisa que foi feita, acabou trazendo para mim apreensões muito grandes. Eu realmente tenho medo do que possa representar algumas dessas pesquisas, né? Falou assim, nem sempre os resultados que são trazidos pela ciência são aqueles esperados pelo cientista, tá? Falou assim, o desejo de fazer o bem não é característica do ser humano coletivamente. Muitos têm interesse em explorar. E aí nós vamos encontrar o quê? Empresas farmacêuticas, tá? Nós vamos encontrar laboratórios, nós vamos encontrar empresas voltadas para o trabalho de estética que podem se aproveitar de situações como essa para poder tirar proveito, né? Falou assim, já não chega o que nós ouvimos constantemente falando sobre doenças que podem ser disseminadas com a intenção de valorizar, de desenvolver estruturas químicas que tragam para os seus proprietários vantagens. Então, como vírus de computador que são lançados, na verdade, para que os próprios fabricantes de antivírus possam produzir isso, né? Falou, vejam, que é uma realidade virtual que pode ser construída também na realidade, né? Por que não? Eu lanço uma doença quando eu tenho o medicamento para ela. Então, a pessoa cria a doença, criando o medicamento, primeiro dissemina a doença, para depois ganhar dinheiro vendendo a cura disso tudo, né? Ou seja, o antídoto para o mal que ele mesmo criou, né? Então, eu temo muito esse lado da humanidade ainda primitivo, ainda animalesco, que não reconhece o seu irmão, não reconhece o seu próximo com alguém de valor. Então, esse é o tipo de tema que me assusta. Então, vejam, eu trouxe hoje para vocês um tema que em princípio, ele parecia de curiosidade, mas que ele acabou se tornando bastante polêmico e assustador quando você observa o outro lado, que eu acho que sempre tem que ser observado, né? Falou assim, eu gostaria muito de ter 20 anos menos do que eu tenho hoje, mas a qual custo, né? Falou assim, eu não quero vender a minha alma para voltar 20 anos. Né? Falou assim, eu prefiro, na verdade, acompanhar dentro da minha natureza, buscando soluções naturais, que são quais, né? Que eu até preciso me dedicar mais a isso daí, mas uma alimentação mais saudável, uma dieta apropriada, do que, na verdade, ir atrás de soluções mágicas que possam causar mais dano e mais mal ao homem, mais mal a mim, tá? E que vão fazer com que a minha natureza se perverta. Bom, minha gente, é isso. Nosso próximo programa traremos mais temas ali de debate, sempre buscando o quê? Os projetos. Falou assim, o que estimulou o surgimento desse debate de hoje foi a projeção futura. O quê? O que nós temos como projeto, né? Falou assim, dentro do universo do coaching, nós temos as nossas perspectivas, nós temos projetos, nós temos espaços e dificuldades a serem superadas, mas sempre é preciso que haja um debate ético por trás de tudo isso. Minha gente, uma boa quinta-feira a todos vocês. Nos vemos na nossa próxima semana. Grande abraço a todos, grande abraço ao meu amigo Evaldo Ribeiro e ao meu irmão aqui de trabalho, o Sullivan França. Até mais a todos. Tchau.